Pergunta da Damares Brito. Quais os desafios da hermenêutica bíblica na atualidade, quando a pós-verdade e as chamadas fake news estão presentes nos discursos e até mesmo nos púlpitos das igrejas evangélicas? Pois é. Eu acredito que o pregador ele deve pregar a good news e não a fake news. E é isso que a gente deveria se ligar. A good news, que é as boas novas, né, reveladas nas Escrituras, que diz respeito à eternidade, e não ficar a pregar fake news, né, ideias, concepções recentes ou coisa do tipo. E isso realmente é um problema. Nós vivemos numa sociedade em que as narrativas estão sendo questionadas, e essas narrativas questionadas, elas dizem respeito à ideia de que não existe um fato em si, ou pelo menos ninguém tem acesso aos fatos, apenas a como nós lidamos com eles ou como nós narramos esses fatos. Há pouco tempo eu estava assistindo uma discussão na Jovem Pan entre dois desses jornalistas que estavam se opondo. Curiosamente, os dois defendiam a mesma ideia de que eles estavam apenas propondo narrativas. E, portanto, todos eles já tinham abraçado essa pós-modernidade, essa ideia de pós-verdade, como foi colocada na pergunta. E eles só estavam discutindo, portanto, qual seria a narrativa que seria mais adequada, ou mais relevante para os dias. Nós não cremos assim. A Bíblia não é uma narrativa. A Bíblia é a narrativa. Ela é a história, a meta-história que diz respeito a toda a verdade, toda a realidade com a qual nós precisamos lidar e pressupor para ter uma vida realmente coerente e plena em Cristo. E nesse sentido, portanto, a gente precisa se ligar a isso, né? O pregador ele deve se preocupar mais, portanto, em interpretar o texto bíblico e pregar as boas novas, e não ficar a pensar aí nas narrativas atuais dos nossos dias políticos. A gente também tem que, o pregador, ele tem que tomar muito cuidado com o próprio tempo, e ele tem que, lógico, dialogar com a própria época, mas ele também tem que fazer perguntas à própria época também, né? Não ficar refém da própria época. Colocar a própria época contra a parede. Alguém ressuscitou esses dias um vídeo que virou livro, belíssimo, que é um debate do Douglas Wilson contra o Christopher Hitchens, quando ele ainda estava vivo, sobre o problema do mal, se Deus era bom. E o Hitchens, né, um ateísta, um famoso jornalista e panfletário, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, chamado Cavaleiros do Neo-Ateísmo. E o Douglas Wilson, assim, muito sarcástico, muito crítico, né, de um jeito muito idiosincrático, podemos dizer assim. E o Richard estava lá falando sobre suas considerações sobre o que ele considerava o inferno, e ele foi falar que todos julgavam ser uma ideia terrível, o inferno, e aí o Douglas Wilson, muito rápido, assim, com um raciocínio muito rápido, interrompeu e falou assim: com qual critério todos julgam ser um lugar terrível para se estar, ou uma ideia terrível? Com qual critério? Isso é uma valoração. Isso é uma valoração, um lugar terrível. Com que critério? Isso é uma valoração moral. E aí o Richards para assim e fala assim: isso é uma boa pergunta, né? E aí todo mundo começa a rir. O mediador do debate começa a rir. Porque essa é uma pergunta genial. Com que critério que se pergunta se se fala isso? Então, a gente tem que fazer perguntas, tem que se duvidar das coisas. A gente tem uma era de falsidade, de uma série de notícias falsas circulando. A gente tem que duvidar das coisas, colocá-las contra a parede, principalmente quando elas claramente vêm contra o evangelho, assim. E com coragem, a gente tem que ter coragem para fazer isso. Enfim.